Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Hoje estaremos abordando aí um tema importantíssimo que é o batismo no Espírito Santo, é claro, baseado na lição de número 3 da revista da editora CPAD, ok? E para começar, estaremos vendo o nosso texto áureo, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5, e nos diz: Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. A nossa verdade prática nos irá dizer: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. E a nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 1 ao 13, e nos diz aí. Vamos lá. Também estaremos vendo a nossa introdução, a qual nos diz: o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Está aí, né? O nosso tema de hoje, batismo no Espírito Santo. A gente está aqui introduzindo ainda a matéria. E é importante frisarmos o fato de que esta é uma matéria eu até diria um tema, um assunto de vital importância para o crescimento da igreja, para a expansão aí do reino, né, e para a propagação do evangelho aqui na terra. Então, que a gente possa, através desse vídeo, conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, aprender, é claro, um pouco mais desse tão maravilhoso, tão importante tema, ok? E para começar também, vamos ver aí o nosso primeiro tópico que nos diz: o que significa batismo no Espírito? Tá? A gente começa com essa pergunta e a tendência aqui é que, à medida que nós vamos aqui trabalhando esse primeiro tópico, a gente vai tendo, é claro, as respostas para entender um pouco mais sobre esse tema tão importante. E para começar, vamos lá. O nosso primeiro subtópico vai dizer-nos aí: o fenômeno do Pentecostes. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Então, primeiro ponto aqui, gente. Já que o assunto é o Espírito Santo, a gente vai começar, é claro, baseados na lição. Então, a gente vai seguir a ordem da revista. E a ordem da revista é, a princípio, dizer-nos quem é o batizador. Ou seja, então, Jesus Cristo é quem nos batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo é quem nos batiza no Espírito Santo. E isso precisa ficar evidenciado na nossa vida, tá? Para você, professor, que vai estar lecionando aí, acredito eu, domingo próximo você estará lecionando. Então, o primeiro ponto aqui, o foco é fazer com que seus alunos entendam, a princípio, né, seus ouvintes aí na igreja entendam que quem batiza com o Espírito Santo, o batizador lá no Espírito Santo, é, a princípio, a pessoa de Jesus. Nós temos aqui algumas referências, e essas referências são extraídas, a princípio, do que teria dito João Batista. Então, no início de seu ministério, João Batista vai dizer o seguinte, né, que eu, na verdade, ele disse, batizo com água para arrependimento de pecado, mas após mim virá outro que é maior que eu, e ele, né, na qual eu não sou digno de desatar as suas alparcas, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O interessante aqui, para nós entendermos o seguinte, é que João Batista está dizendo, a princípio, a respeito de Jesus, Jesus como batizador, apresentando Jesus como aquele que batiza. E trazendo a distinção entre ambos os batismos. Tá? O batismo que Jesus está trazendo é algo, a princípio, novo para a igreja. Apesar de ser uma promessa já feita pelo Pai, veremos isso já já, mas é algo até então novo. Tá? E o que João Batista fazia, a princípio, era o rito do batismo em água. Geralmente essa ideia do batismo em água, que João vai citar como utilizando a questão do arrependimento, também era usada muitas vezes quando a pessoa mudava, né? Às vezes quando a pessoa mudava de religião, essa mudança, principalmente em religiões como o judaísmo, havia também esse ponto ligado ao batismo. Mas a questão principal aqui é que João está evidenciando, tá, o arrependimento. As pessoas que iam até ele estava ali batizando no Jordão, e ele trazia, ele demonstrava para os seus ouvintes a necessidade de ser batizados em água, tá?
para demonstração ali de seu arrependimento. Mas a questão é que, nesse momento, ele fala-nos a respeito de Jesus batizando com o Espírito Santo. Então, como é que a gente colocaria essa questão de forma didática? Vamos lá, vamos usar um exemplo aqui que talvez você possa estar utilizando na sua aula aí, professor, que vai fazer com que seus alunos consigam assimilar melhor esse tema, entender melhor esse tema. E que exemplo seria? Vamos lá, vou colocar o seguinte. No batismo em águas, tá? Vamos pegar o batismo em água primeiro. A tendência é o quê? Que quando a gente fala sobre batismo em águas, a ideia seria que aquela água, tá, é só um exemplo, estaria a princípio representando Cristo Jesus, tá? Em sua morte e ressurreição, a obra vicária de Cristo sendo representada pelas águas. E nesse momento o Espírito Santo é quem nos conduz até as águas, e essas águas representando Cristo, e o Espírito Santo ali meio que, tá, nos imerge naquelas águas, a gente é emergido naquelas águas, ok? Então o Espírito Santo vem e nos mergulha dentro de Cristo. E naquele momento que a gente é mergulhado pelo Espírito Santo dentro de Cristo, então o Espírito Santo sendo batizador, quando o assunto é em águas, o Espírito Santo nos conduz a Cristo, e conduzindo-nos a Cristo, ele nos mergulha dentro de Cristo, a gente levanta ali uma nova criatura, tá? Para viver uma nova vida com o Senhor. Então o batismo em águas era como se o Espírito Santo é quem fosse, ou quem é, o batizador e Cristo representando as águas. Em Cristo nós somos batizados, é o batismo em águas. Já o processo do batismo com o Espírito Santo seria o processo diferente, inverso, porque nesse momento que nós somos batizados com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, quem toma o lugar das águas é o Espírito Santo. O Espírito Santo está ali, representando um rio, um mar, algo imenso, muitas águas, e Cristo Jesus é quem nos conduz até essas águas que representam o Espírito Santo e nos mergulha lá. E quando a gente ali é mergulhado, a gente começa a partir dali a receber uma capacitação para dar continuidade à obra no Evangelho. Então, no batismo em águas, o Espírito Santo nos batiza em Cristo, ok? Na sua morte e ressurreição. E no batismo no Espírito Santo, é Cristo quem nos batiza no Espírito Santo. Então, a questão, caso você queira e ache interessante, professor, usar na sua aula, estude um pouco mais sobre esse tema. Estou só tentando ser rápido aqui, breve, né, e bem objetivo no vídeo, para que não se estenda muito, mas a ideia principal seria essa. Então, no batismo em águas, o Espírito Santo nos batiza em Cristo. Mas no batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, é Cristo quem nos batiza dentro do Espírito Santo. Então, okay? E fica mais didático a ponto de a gente entender isso aqui. Outro ponto também, dando continuidade aqui, os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Então, outro ponto que é muito importante aqui, que a gente precisa entender, tá, gente? É que com isso nós entendemos que o batismo no Espírito Santo é uma promessa, tá? Então, a gente, quando lê os profetas do Antigo Testamento, a princípio ali a gente vai ler o profeta Joel e outros mais, a gente percebe ali que Deus já havia prometido, né? Deus diria que derramaria sobre toda a carne o Espírito. Então, a gente precisa entender que o batismo no Espírito Santo não é algo que nasceu a princípio na mente daquelas 120 pessoas que estavam reunidas ali, a saber, os discípulos, que posteriormente 12 deles se tornaram apóstolos. Não, não é isso, tá? Não é algo criado pelos crentes, não é algo criado hoje, uma invencionice aí do pentecostalismo, tá? Uma ênfase exacerbada de um tema, não. A princípio, o batismo no Espírito Santo é um tema bíblico que fora prometido na antiga aliança e se cumpriu na nova aliança, tá? No famoso chamado dia de Pentecostes. Então, esse é um ponto que precisa entender e ficar muito claro e ficar muito evidenciado a respeito do que seria, tá? Esse ponto aí do batismo do Espírito Santo. É uma promessa. E os discípulos deveriam ficar aguardando essa promessa, tá? A gente vai estar vendo aqui, olha, eu estou com a Bíblia aberta aqui, Lucas capítulo 24, para você tentar explicar para os seus alunos aí, para ficar mais claro esse tema. Lucas 24, 49, que diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Eu vou parar aqui para falar um pouco sobre isso. Está vendo aqui que coisa interessante? Então, Jesus está dizendo que eis que sobre vós, sobre vocês aí, meus discípulos, meus servos, aqueles que caminham junto a mim, envio sobre vós a promessa de meu Pai. Então, é a promessa do Pai, ou seja, fazendo com isso uma alusão aos escritos do Antigo Testamento, que já vaticinavam, já profetizavam, já apontavam para que o Espírito Santo realmente desceria, tá? E revestiria ali, a saber, o povo de Deus. Então, como a gente percebe aqui, é uma promessa desde já do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Deixa eu continuar o versículo. Então, dentro dessa promessa, qual seria o ponto
crucial para que essa promessa se cumprisse na vida deles. Jesus disse ainda: ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Então, o ponto interessante é isso. Essa promessa se cumpriria, e nesse texto aqui, o lugar, geograficamente falando, seria Jerusalém. Tá? Esse é o ponto a se entender. Mas a questão é, o que representa para nós hoje essa geografia utilizada por Cristo, Jerusalém? É claro que não há hoje um quesito para que se esteja em um lugar específico, fisicamente falando, para que se receba o batismo do Espírito Santo. O fato de ficar em Jerusalém, tá, não quer dizer que hoje a gente precisa estar dentro de um lugar específico, naquele lugar, é só ali que o batismo acontece, tá? Ou como se o batismo só ocorresse dentro do templo, tá? A saber, a igreja, o templo, ou se o batismo só ocorresse no vale, ou só ocorresse no monte, ou se o batismo só ocorresse em determinada reunião, tá? Ou só ocorresse lá durante o batismo nas águas. Não, a questão é que para eles ali, Jerusalém, é claro, essa questão geográfica, todo um processo relacionado a isso aí, a todo um ponto também histórico, mas para nós hoje, ficar em Jerusalém, a gente tiraria o nome Jerusalém da esfera geográfica e colocaria esse nome Jerusalém como obediência, tá? Aguardar, ficar em obediência, esperar, estar firme, buscar, perseverar. Então a palavra Jerusalém, ela tem uma conotação para nós hoje, na atualidade, como perseverança. Então, como Jesus está dizendo, perseverai, tá, ali, até que do alto sejais revestido de poder. E assim termina, assim conclui o versículo. Até que do alto sejais revestidos. E aí a gente vai entender. Isso aqui declara-nos o que seria, tá? Esse versículo nos mostra o que é realmente o batismo no Espírito Santo. A princípio, ele é uma promessa feita pelo Pai, tá? Uma promessa, e ele é o cumprimento dessa promessa, ok? Então, o batismo do Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa feita pelo Pai. Para quem? Para quem ficou em Jerusalém, ou seja, para quem perseverou, para quem realmente obedeceu à voz de Deus. Então, ele é uma promessa para quem persevera, para quem obedece à voz de Deus, tá? Mas aí o texto vai dizer, até que do alto sejais revestidos. Então, ele é também um revestimento de poder. Esta seria, a princípio, uma definição, é claro que a grosso modo, do que seria o batismo no Espírito Santo. Ok? Então, os discípulos ficaram ali, deveriam esperar de maneira firme, deveriam esperar ali até que ocorresse, então, o batismo. Então, para começar, gente, Jesus Cristo é quem batiza, isso aqui está muito claro, ok? Os discípulos deveriam aguardar em Jerusalém, ou seja, obedientes naquele lugar pré-determinado por Deus. E vamos continuar lendo aqui, a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Então, vamos lá, o ponto é esse. Quando nós lemos ali a respeito de Atos 2, né, a famosa descida do Espírito Santo ali, revestindo cerca de 120 pessoas que estavam ali orando e buscando, esse é o ponto básico a se entender. Mas aqui, professor, eu acrescentaria algo e até mesmo aconselharia que você, dentro da sua aula, tirasse alguns poucos minutos para poder trazer esse contexto, tá? O contexto de Atos, porque o contexto de Atos 2 ali, geralmente a gente acaba muitas vezes, por não utilizar esse contexto, confundindo um pouco esse texto. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Nós precisamos, para começar a entender esse fenômeno do Pentecostes, a gente precisa distinguir, tá, a festa de Pentecostes, ok, do que aconteceu naquele dia de Pentecostes. Porque muitas pessoas têm, quando a gente fala Pentecostes, as pessoas acham que Pentecostes muitas vezes é só essa descida do Espírito Santo, é só o revestimento de poder, quando na verdade é um pouquinho além disso aqui. Para começar, Pentecostes, tá, é uma palavra grega que quer dizer quinquagésimo, ou seja, 50, aponta para 50. E 50 o quê? Nós entendemos, baseados na Bíblia Sagrada, é claro, partindo de Levíticos capítulo 23, leia se você tiver tempo ali, que havia umas festas em Israel determinadas a princípio por Deus, que pudessem ser observadas pelo povo. Dentre elas, né, muitas festas, e eu quero ser objetivo aqui, nós muitas vezes destacamos três, né, a quais os judeus chamam de Shalosh Regalim, ou seja, festas de peregrinação. E essas três festas são, a princípio, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Nessas festas, a Bíblia é muito clara em dizer que os judeus deveriam deslocar-se de onde quer que estivessem para celebrar essas festas no lugar que Deus havia escolhido para que ali estivesse a sua casa, a saber, o templo
ok? Então, o lugar foi Jerusalém. E a questão é que durante essas 3 festas, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, as pessoas deveriam deslocar-se de onde estavam habitando para ir a celebrar essas festas. Geralmente ali as pessoas que estivessem habitando até entre 25 a 30 quilômetros do templo, essas eram praticamente obrigadas, e essas tinham que ir mesmo celebrar essas festas. Okay? Então os judeus de diversas partes do mundo deixavam suas localidades e eles iam para Jerusalém para celebrar essas 3 festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Então, Pentecostes, a princípio, é uma dessas festas, tá? Festas de peregrinação. E geralmente nessa festa de Pentecostes, era uma festa que ela estava relacionada ao quê? A que o povo tirasse um momento para agradecer a Deus pela colheita, ok? Então nós temos aí dentro de uma escala, né? Primeira festa, a Páscoa, como os judeus chamam de Pessa, tá? Páscoa ou Pessa. Após dela nós temos aí a festa dos pães asmos, ou a festa, né, de Hag Hamazot. Lembrando que a palavra festa no hebraico é a palavra Hag. Então nós temos Hag Hamazot, ou festa dos pães asmos. Após ela era seguida ali a festa de Hag Habikurim, ou a festa das primícias. Esse é o ponto. Então, nesse momento, um homer, ou seja, um fecho, né, um molho ali da primeira colheita era cortado, passava a foice e ele era oferecido ao Senhor ali, tá? Aquela oferta, o sacerdote ali, ele meio que movimentava, por isso chamado de oferta de movimento, aquele primeiro goma ali, aquele primeiro homer. E é interessante, tá? Porque a gente pode analisar dentro dessa festa também, que 50 dias após a Páscoa ocorria a festa de Pentecostes. Esse é importante, ou festa das semanas também, porque eram 7 semanas após lá a Páscoa. E esse era o momento, tá? Então nós temos, a princípio, mais uma vez, a festa da Páscoa, ou a Pessa, de peregrinação. Aí no meio nós temos a festa de Pentecostes, ou a festa de Shavuot aí é Pentecostes, e por fim, a festa dos tabernáculos, que era Sukkot, ok? Páscoa, Pessa, Pentecostes, Shavuot e tabernáculos Sukkot. E a questão é que nesse dia, nesse momento, seria a festa de Pentecostes. Então o que estava acontecendo ali, gente? Não estava acontecendo, tá? De repente alguém ainda não tinha noção disso, só para auxiliar, só para ajudar. Não estava acontecendo o Pentecostes naquele momento, estava acontecendo a festa de Pentecostes. E nessa festa, todo o hebreu deveria levar a Deus 2 pães, né? Cozer 2 pães, nessa feita com fermento, representando ali o ser humano, esse pão com fermento. E essa festa representava, a princípio, a colheita do trigo, né? Estava agradecendo pela colheita do trigo. Lá em Primícias, o primeiro molho era da colheita de cevada, e agora em Pentecostes era colhido o trigo. E foi justamente nessa festa, foi justamente nesse momento que Deus escolheu para derramar sobre os seus filhos, os seus servos, o povo que perseverava diante dele, o Espírito Santo. Foi nesse momento que o Espírito Santo veio, tá? Encheu a casa, um som veemente, impetuoso, um vento forte ali, foram vistos línguas repartidas como que de fogo. Foi justamente nesse momento. Então a festa ali era Pentecostes, tá? Cada um ali pegaria 2 pães, todo aquele processo com fermento. Esses pães têm muita representatividade, né? Representam a antiga aliança, a nova aliança, representam o Israel, a igreja. Esses são esses 2 pães. Representam, é claro, o pão com fermento, representa o homem, apontando o fermento para o pecado, para a humanidade. Então, gente, o ponto aqui, professor, caso você julgue necessário, tirar ali dentro da sua aula um tempinho para explicar o contexto que estava acontecendo ali. Então não estava acontecendo o Pentecostes, estava acontecendo a festa de Pentecostes, festa essa que você pode basear sua referência lá em Levíticos 23 para entender um pouco mais a respeito dessa festa, já visto o fato que eu estou só simplesmente resumindo aqui. Mas foi no dia da festa de Pentecostes que o Espírito Santo desceu sobre aquelas 120 pessoas que estavam ali orando, tá? Então, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ela é uma referência a esses batismos. Nós estamos falando aqui que é o batismo no Espírito Santo. Continuando, mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Então, gente, o batismo no Espírito Santo representa sim a descida ali, ele fala sobre isso, aquele momento no dia de Pentecostes.
mas ele também representa uma vida contínua, cheia de graça, virtude e poder de Deus, tá? Então há outras referências sobre isso. Uma referência está aqui, Atos 4, 8 a 31, quando fala com ali Pedro e João, naquele momento passaram por aquela adversidade, após terem pregado lá, após terem curado, né, através do Espírito Santo, um coxo, passaram por uma adversidade, mas Pedro se levanta, e o verso 8 vai dizer, cheio do Espírito Santo, ele se levanta para anunciar ali a palavra. Efésios 5,18, né, muita gente também percebe essa questão, né, não os embriaguei com vinho e a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então a gente percebe o seguinte, para entender melhor, nesse primeiro subtópico, professor, onde você vai explicar o fenômeno do Pentecoste, então está aqui um resumão de tudo que eu falei, para que a gente, muitas vezes, acabe não sendo evasivo. Para começar, no fenômeno de Pentecoste, primeiro a gente precisa falar quem é que batiza, então é Jesus Cristo. Estou tentando só fazer um resumo agora. Segundo, esse batismo é um revestimento dado, a princípio, inicialmente, para cerca de 120 pessoas que perseveraram, que ouviram de Cristo Jesus, que deveriam aguardar, ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Tá? Então esse é o ponto. E essa descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, ele aponta para esse batismo, essa referência, tá? Esse batismo baseado lá nesse contexto de Pentecostes. E também representa uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida plena, uma vida de gente salva na presença de Deus. É o que representa aí o fenômeno do Pentecostes, ok? Continuando aqui, duas bênçãos distintas. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Então a gente precisa entender uma coisa, gente. O fato de o crente pentecostal buscar o revestimento, o batismo no Espírito Santo, e muitas vezes algumas pessoas não entenderem isso, ou até mesmo terem uma visão diferente disso, não quer dizer que essas pessoas que não receberam o batismo do Espírito Santo não tenham a salvação. Tá? A gente não pode, de forma alguma, errôneo ensinar que aquele que não é batizado com o Espírito Santo não é salvo, que a pessoa depende do batismo do Espírito Santo para herdar a salvação, é um dos quesitos para serem salvos. Então, a gente precisa explicar isso aqui a ponto de que muitas pessoas às vezes não passem suas vidas inteiras achando que pelo fato de não terem sido batizados, o Espírito Santo não ter derramado, né, ter sido derramado sobre ele nesse quesito, o batismo do Espírito Santo, esse revestimento, muitas vezes essas pessoas vão acabar perdendo a salvação. Então o ponto é, gente, tá? O Espírito Santo habita em todos os salvos. Uma vez que se entregou a vida para Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo atuando em nossas vidas. É claro que uma vez que entregou a vida para Jesus, e que ande nessa obediência, que ande na presença de Cristo Jesus. Então, todos os crentes, quer sejam pentecostais, tradicionais, como você quiser falar aí, que amam e obedecem a Cristo, têm em suas vidas o Espírito Santo. Isso aqui precisa ser evidenciado. Nós somos templo do Espírito, tá? O Espírito habita em nós. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal, de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. O que a gente precisa entender aqui? Olha o título desse subtópico. Duas bênçãos distintas. Então aqui a gente está distinguindo, tá? Conversão, ok? Conversão de batismo no Espírito Santo. Esse é o ponto a se entender. Conversão, que vai, claro, apontar para a salvação em Cristo, de batismo no Espírito Santo, que é um revestimento, é algo, a princípio, distinto e diferente. Então, para muitas pessoas, ou para alguns, a partir do momento em que a gente aceita a Cristo como Salvador, nesse momento acontece ali o batismo do Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo, para alguns, é o ato da conversão. Eu me converti, eu me entreguei a Cristo, nesse momento eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, esse revestimento já veio automaticamente pelo simples fato de eu ter sido ali, ou de eu ter me entregado a Jesus Cristo. A questão é que a gente precisa entender que é distinto isso aqui. Uma coisa é se converter, entregar a vida a Cristo, ok? Uma coisa é o ato, o processo da conversão, tá? Outra coisa é, para o já convertido, receber do Espírito Santo um revestimento. É ser revestido, é quando Cristo toma alguém já convertido e o introduz numa vida mais plena, carregada de poder, tá? Um revestimento, por assim dizer, do Espírito, para que esse revestimento seja utilizado na propagação do Evangelho, tá? Em uma vida também repleta do poder de Deus. Então o ponto aqui é que a gente precisa entender uma coisa. E qual é o exemplo que a gente vai citar? Qual seria a base para defender essa tese? A base, a princípio, é que essas 120 pessoas que naquele dia de Pentecostes receberam lá o batismo do Espírito Santo,
todas elas eram salvas em Cristo Jesus. Não havia ali nenhum neófito, nenhum neoconvertido, né, um novo convertido, ou alguém que estivesse naquele momento se entregando, não. Todas essas pessoas caminharam, já haviam caminhado com Cristo, já tinham um bom testemunho com o Senhor. Os salvos receberam o batismo no Espírito Santo. Então, com isso, a gente consegue entender que, a partir daí, nós temos a visão de que são duas bênçãos distintas, tá? Uma coisa é a conversão, ter o Espírito Santo habitando em nós, amém, glória a Deus por isso. E outra coisa também é receber o batismo com o Espírito Santo, que é uma capacitação para a propagação do Evangelho, tá? Então, está muito claro isso aqui, está muito definido. Vamos lá, então, para o terceiro subtópico que diz aí. Conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Então a gente já viu isso aqui agora, tá? Quando o batismo do Espírito Santo acontece, o crente é revestido, capacitado, ele recebe uma capacitação para trabalhar para o Senhor, para dar continuidade no trabalho, tá? No reino, ok? O que diverge, é claro, de salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do evangelho e a edificação espiritual. Então, no momento, tá, a gente teologicamente falando, então a visão que nós temos, a teologia pentecostal, ela entende, ela ensina, tá? Ela propaga que a partir do momento em que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, ela recebeu naquele momento um revestimento. A partir dali, o Espírito Santo a capacitará para que ela consiga dar continuidade à obra na qual ela foi chamada para realizar, tá? Então, há coisas que nós, de maneira natural, jamais conseguiríamos fazer. Então, o Espírito Santo vem, nos reveste, nos capacita e, a partir dali, de maneira sobrenatural, a gente consegue recursos, tá, para poder dar continuidade a esse trabalho. Lembrando que, né, a palavra poder ali, que a gente recebe do Espírito Santo, a palavra poder vem da palavra dínamos ou dunamis, do grego, que aponta para um poder carregado de recursos. A gente recebe as ferramentas necessárias para desempenhar o trabalho na obra de Deus. Então, isso aí, gente, é o conceito teológico para essa questão, tá? Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Ou seja, então é possível que no momento em que alguém erga suas mãos e aceite a Cristo, seja batizado com o Espírito Santo naquele momento? Sim, é possível. Tá? Há casos em que a pessoa, ao se entregar a Cristo Jesus, no momento da conversão, ela é convertida e o Espírito Santo também sela ela naquele momento com o batismo. Ela é selada com o batismo. Cristo Jesus sela a pessoa a partir dali com o Espírito Santo, reveste. Então, acontece, é simultâneo. Eu já vi casos, eu mesmo, particularmente falando, eu já vi pessoas que, naquele momento ali que se converteram, ergueram as suas mãos, aceitaram a Cristo como Salvador, foram revestidas, foram cheias naquele momento. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus tem com aquela pessoa uma obra, eu creio que urgente, emergente, a ponto de que a pessoa já se converta, já seja cheia do Espírito, para que ela já comece desde o início ali, no início da sua caminhada na fé, já a realizar as obras que o Espírito Santo tem realizado na vida dessa pessoa, por intermédio da vida dela. Outro ponto também, que em muitos casos ocorre depois. A pessoa muitas vezes pode ter anos de crente, anos de servo do Senhor e ainda não fora batizada com o Espírito Santo, ainda não fora revestida desse poder. E essa pessoa busca com afinco, com intensidade, e Jesus Cristo vem e a batiza com o Espírito Santo. Então isso pode acontecer, gente. Durante o momento da conversão, a pessoa vai lá e se converte e automaticamente ou simultaneamente é batizado com o Espírito Santo, ou a pessoa, tempos depois, anos, quem sabe, não sei, meses, dias, mas tempos depois pode acontecer da pessoa ser batizada. O que não pode acontecer, o que eu acho muito difícil, é a pessoa ser batizada com o Espírito Santo sem se converter. Isso aí eu já acho muito complicado. Então, tá, pode vir no momento, simultâneo, junto ali, vir junto, ou depois, posteriormente. Agora, antes, eu acho muito difícil. Uma pessoa que simplesmente leva uma vida afastada, desgarrada dos caminhos de Deus, essa pessoa é batizada com o Espírito Santo. Mas possa ser que você, nesse momento, enquanto assiste o vídeo, possa se lembrar de uma situação ou situações na qual você ouviu falar ou presenciou uma pessoa que nunca se converteu, nunca aceitou a Cristo, sendo usada lá, quem sabe, pelo Espírito Santo. Aqui é uma coisa distinta, gente. Aqui é um outro ponto. Isso não quer dizer, isso não alude ao batismo em si, tá? Lembrando que Deus é soberano. O Criador é soberano. Ele pode usar quem quer, como quer. Eu não vou aqui nesse vídeo dizer que Deus não use ou não se utilize, né, de uma situação para usar uma pessoa que não é crente para falar com o crente. Deus usa uma jumenta para falar com Balaão, quem diria eu que Deus não usaria? Mas isso não aponta, isso não alude, isso não é evidência para nós dizermos que essa pessoa que nunca se entregou a Cristo, que não quer compromisso nenhum com o Senhor,
tenha sido batizado com o Espírito Santo, tenha sido revestido. Talvez você tenha visto alguém falar em línguas, né, até por assim dizer, uma pessoa que não é serva do Senhor falar em línguas. Cuidado, a gente precisa entender também que o nosso adversário, ele imita, né? Ele é chamado macaco aí, espiritual, ele imita as coisas, os dons do Espírito, algumas coisas para tentar ludibriar, iludir, enganar as pessoas. Então a gente precisa ficar muito atento a esse ponto aqui. A questão é que o conceito teológico do batismo é esse aí. Então vamos para o segundo tópico, né? O propósito do batismo no Espírito Santo. Uma vez entendendo o que é o batismo, então, professor, é importante, caso você julgue necessário, eu acredito, que ao término de cada tópico você possa voltar lá um pouquinho, eu não farei isso aqui porque eu já falei, mas frisar, falar, de repente perguntar se alguém ainda tem alguma dúvida, tirar, porque geralmente a gente tem um comentário aí, ou melhor dizendo, nós temos um questionário dentro da lição, mas possa ser que você faça isso de repente, baseado nas próprias perguntas do questionário, ou você mesmo possa ter elaborado algumas perguntas, a fim de que as pessoas possam fixar melhor isso em mente, essa é a ideia. Então a gente pode estar sempre no final de cada tópico, aludindo lá ao tópico anterior. Isso é muito bom, é didático, é importante até para o aprendizado. Então a gente viu lá o que é o batismo no Espírito Santo. Então a gente viu a princípio quem é que batiza, Cristo Jesus. Vimos a princípio quando ou seja, João Batista fez alusão a Jesus, que é o que ele batiza. Vimos quando é que isso ocorreu a princípio, a primeira vez, a primeira menção que nós temos aí é o dia de Pentecostes, que era a princípio uma festa, tá? Não um dia específico, mas uma festa que celebrava lá o momento da colheita, ok? Uma festa de agradecimento a Deus pela colheita, na qual se preparava 2 pães levedados, ou seja, fermentados, 7 cordeiros eram mortos, é todo um processo que você pode estar lendo lá em Levíticos mais fácil, mas o ponto é que não existia o dia de Pentecostes, mas existia a festa de Pentecostes, e na festa de Pentecostes passou a existir, a partir da festa, o dia de Pentecostes, que foi o derramamento do Espírito Santo sobre aquelas 120 pessoas. Vimos também que, nesse momento, a questão é que há uma distinção entre conversão e o batismo no Espírito Santo. Agora a gente vai estar vendo aqui o propósito do batismo. Por quê? Qual é a finalidade? Por que o batismo no Espírito Santo? Vamos lá. E para começar, primeiro o subtópico para dizer finalidade, ou seja, o propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Como? Então, primeiro, por que o Espírito Santo nos reveste? Ou por que Cristo nos batiza, tá? Por que Cristo nos mergulha no Espírito? Qual é a finalidade disso? É preciso? O fato de termos entregue a vida para Jesus, o fato de sermos salvos em Cristo, já não nos é suficiente? Okay? Por que é preciso buscar? Porque o enfoque bíblico em se buscar um batismo, um revestimento, para que esse poder? Então vamos lá, o propósito central seria isso aqui. Primeiro ponto, o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Aqui é um resumo do que seria lá o processo do batismo do Espírito Santo. Primeiro, quando nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus, de maneira gloriosa, sobrenatural e espiritual, ele passa a fazer com que a gente venha a ver coisas que nós naturalmente jamais veríamos. Então acontece aí revelações, acontece a profecia, ou seja, o Espírito Santo dá-nos a entender questões que Deus está por fazer, que nós, sem essa palavra dada pelo Espírito Santo, essa inspiração, por assim dizer, essa ação do Espírito Santo em nós jamais veríamos, diríamos. Então, ele nos capacita de poder, tá? Há coisas que muitas vezes, se nós tentássemos por vias naturais, nós jamais conseguiríamos. Então, o Espírito Santo vem nos dota de poder, quer seja ele no que tange a revelação, a visão, profecia, questões ligadas à língua, coisas que são sobrenaturais, além da visão natural, e nos auxiliam, tá, na obra de Deus. É claro que todos esses dons, eu preciso falar isso aqui, é lógico, todos eles são para o crescimento, para a expansão do reino, tá? E não tem nada a ver, nada a ver com algo que seja utilizado para o nosso bel prazer, para o nosso benefício próprio. Não, tudo ele é para o reino, tudo ele, o foco desse poder que nos é dado é o crescimento, a expansão do reino. E outro ponto também, a questão do serviço é um poder para servir a Deus e um poder para ter uma vida santa, pia, reta, agradável, perfeita diante de Deus. Esse é o primeiro ponto. Vamos lá. A pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Então a gente vê um símbolo disso aí. Qual é o símbolo de pureza no dia de Pentecostes? A Bíblia diz que eles viram línguas repartidas sobre as cabeças das pessoas como que de fogo. É claro que o como que, tanto no grego também aparece o como que, dá a ideia que eles não viram língua pegando fogo, dá a ideia que línguas incandescentes como que de fogo, algo maravilhoso, algo tremendo. E qual é o símbolo por trás disso? Essas línguas simbolizavam a pureza, a santificação,
apontando para a natureza do Espírito, o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Então a gente vai entender, tá, que uma das finalidades é nos levar a uma vida pura, uma vida santa, uma vida reta diante de Deus. Continuando, aí nós temos aqui o revestimento pleno do poder de Deus, porque o texto diz o quê? Todos foram cheios do Espírito Santo. Perceba uma coisa, todos estavam perseverando, unânimes em oração, todos queriam a mesma coisa. Então, aqui a gente começa a ver um pouco do processo na busca pelo batismo do Espírito Santo, que nós precisamos, todos nós, querer a mesma coisa. E o que eles queriam? Que se cumprisse na vida deles a promessa de Deus, eles queriam ver o Evangelho sendo propagado, tá? A chegada do reino de Deus se cumprindo ali na terra. Então, todos eles oravam da mesma forma, buscando a mesma coisa, estavam ali obedecendo todos um chamado de Cristo, uma ordem dada a eles por Cristo. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, o primeiro ponto é esse. E por esse motivo, pelo fato de todos estarem querendo a mesma coisa, acabaram, glória a Deus por isso, todos foram cheios, todos receberam. E percebam que eles foram cheios, não quer dizer que um foi um pouco, um tanto mais, apontando para o fato de que todos eles receberam da mesma medida, todos foram cheios. Que medida foi? Transbordante, isso é importante, apontando-nos para o fato de que o dom do Espírito Santo de Deus, batismo do Espírito Santo de Deus, não é para fazer ninguém melhor que ninguém, é para que todos sejam cheios, tá? A proporção é a mesma. Isso é importante. Então, o batismo do Espírito Santo nos iguala no sentido de que nós, cheios do Espírito Santo, precisamos fazer a vontade de Deus, fazer cumprir a vontade de Deus. Então, nós temos aqui, tá, esse ponto. Aí nós temos aqui essas palavras, tá, extraídas, eu extraí isso aqui do texto grego, então vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. Tá? Então, kai e, aí nós temos eplestensan, kai eplestensan, ou seja, todos foram cheios. Pantes, aqui todos, pneumatos hagio. Então, aqui nós vamos entender né? Todos, ou seja, foram cheios, plestesan, quer dizer cheios, ficaram cheios, e ficaram cheios. Pantes, a palavra pantes aqui vem de pan, tudo, todos. Todos de quê? Ou de quem? Pneumatos, do Espírito, hagio, santo. Interessante, tá? É o texto aí original. A proclamação ou o testemunho de Cristo é outra coisa, é outra finalidade. Concedido de várias formas pelo Espírito. Aí o texto vai dizer o quê? Segundo o Espírito, vamos lá, novamente, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, outro ponto, então a finalidade, uma outra finalidade aí do batismo do Espírito Santo é para que as pessoas proclamassem, para que aquelas pessoas recebessem de Deus poder para proclamar e testemunhar de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E vós ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, em Judeia, em toda Samaria, até os confins da terra. Isso é muito importante, gente. Olha que coisa maravilhosa, tá? Então, o ponto é que uma das finalidades do batismo do Espírito Santo é para que a gente possa proclamar e, com isso, testemunhar, tá? Então, isso é maravilhoso. Então, o texto diz, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles receberam novas línguas e é o Espírito Santo que foi concedendo a cada um deles para que eles falassem essas novas línguas. E nós temos aqui, mais uma vez, o texto grego para corroborar com esse ponto aqui. Nós temos katos, tá? Segundo katos tu, segundo o, katos, segundo tu, o. Aí nós temos pneuma, Espírito Santo, ou seja, o Espírito. Edido, lhes concedia. Aí nós temos apoftengestai autos, ou seja, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse é aí o texto grego para nos mostrar esse ponto. Continuando aqui, vamos lá. Segundo subtópico vai dizer a capacitação do Espírito. O termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. Olha que ponto importante a se entender aqui. Então, o que é batismo? A palavra batismo nada mais é do que imersão, ser imerso, ser mergulhado. Como eu disse lá no início, né? No batismo em águas, ok? O Espírito Santo nos mergulha em Cristo. E no batismo no Espírito Santo, Cristo é quem nos mergulha no Espírito Santo. Então, batismo alude a mergulho, imersão, ok? As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e irmãs, ou serem cheios do Espírito, para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa.
pois ser imerso significa capacitação. Então, que coisa interessante. Então, a gente vai ver aí expressões como batismo, né, já a Bíblia vai falar claramente, vos batizará no Espírito Santo, João Batista citou. Vemos expressões como derramar, né, derramar o Espírito sobre, Joel citando, derramarei sobre toda a carne. E expressões como serem cheios, né, foram cheios, todos foram cheios. Então essas expressões como batismo, derramar e ser cheio, elas servem para entender um pouco mais o que seria, o que significa isso. O que significa então? Significa capacitação. Ser cheio é isso, é que o Espírito Santo nos toma e nos fortalece, dá aquela injeção de poder em nós, nos capacitando, nos dando força total. Então a gente, naquele momento, é cheio. Tudo isso aponta para isso aí, ser cheio. Cheio de quê? Cheio de uma promessa que Deus nos fez lá atrás e cumpriu também lá no dia de Pentecostes. Tudo isso aponta para uma capacitação. Isto é, revelação dos mistérios de Deus. Pode tratar, isto é, revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, profetizar, realizar milagre. Então, o que seria a princípio? Aqui a gente para fazer uma análise, professor, mais clara um pouquinho, eu até diria, do que seria o batismo no Espírito Santo. Ele é, na verdade, uma capacitação. Com isso, nós estamos sendo capacitados para fazer aquilo que nós, sem essa capacitação, jamais conseguiríamos fazer. Então, casos práticos que a gente consegue ver, entender e analisar aqui. Vamos lá. Coisas que muitas vezes você está em culto e você vê que muitas vezes alguém é usado por Deus para falar algo que quem está ali não entende ao redor, mas que a pessoa que está ouvindo sabe. Ou seja, aquela revelação direta de Deus. Coisa que a pessoa que está falando, muitas vezes a pessoa vem de outro lugar, outro país, outra região, não conhece o outro, mora longe, não tem nada a ver com a realidade do outro e é usada por Deus ali para falar o que a pessoa está vivendo, o que a pessoa está passando. Como é que isso aconteceria se não fosse o Espírito Santo de Deus? Isso é importante. Outro ponto, uma profecia que a gente ouve dos lábios de alguém, ali a pessoa falando, e tempos depois ela acontece da mesma forma como foi dito. Como é que essa pessoa saberia? Então isso é lógico para nós, que é o Espírito Santo que capacitou, nesse sentido, é os dons do Espírito acontecendo na vida da pessoa através do batismo. Então, o batismo do Espírito Santo, ele é para trazer o quê? Ele é para nos revelar os mistérios de Deus, coisas que nós jamais saberíamos se Deus não quisesse que nós soubéssemos. Então, o Espírito Santo vem e nos faz entender isso, tá? E ele também é um poder para testemunhar, ok? Então, Cristo fez algo na sua vida, Cristo mudou sua vida, Cristo mudou sua história. E quando você chega na virtude do Espírito Santo, na virtude de Deus, cheio do poder de Deus ali na sua vida, é claro que isso autentica, tá? Isso dá mais força, isso dá mais ênfase. Jesus, ali nos batizando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos usando, faz com que as pessoas que muitas vezes, céticos, pessoas muitas vezes ateus, pessoas que não dão vazão e dizem não crer em Deus, quando elas veem essa manifestação, quando elas vem acontecer em sua vida, essas pessoas acabam realmente se rendendo ao Senhor, dizendo, não, isso aqui que aconteceu é incrível, jamais aconteceria, isso não tem explicação, isso é inexplicável. E com isso essas pessoas acabam entregando a vida a Cristo Jesus, tá? Outro ponto, profetizar, como eu já citei, e realizar milagres, que é claro que milagre, ele foge do campo natural das coisas. Então é uma capacitação do Espírito, ok? Terceiro subtópico vai dizer aí, uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, porque os discípulos precisavam que sua mensagem fosse revestida do poder para salvar os pecadores. Vamos lá. O que a gente percebe aqui é que no dia de Pentecostes, tá, o Espírito encheu aquelas pessoas, 120 pessoas aproximadas. Elas saíram dali falando outras línguas. Isso meio que impactou quem estava próximo, quem estava perto. As pessoas ficaram perplexas, maravilhadas ao verem aquelas pessoas ali, galileus, falando no seu próprio idioma, sua própria língua. É claro, a gente vai falar sobre língua já daqui a pouco. Mas o ponto é que todo aquele processo que aconteceu mostrou a nós o fato de que os discípulos precisavam ser revestidos para dar continuidade à obra. E isso mostra-nos a necessidade, nós também precisamos disso. Não dá para fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. Não dá para fazer a obra do Senhor sem o revestimento que nos é dado pelo Senhor. Então nós precisamos buscar esse revestimento, orar a Deus, entender essa necessidade real que é buscar sempre o poder do Espírito Santo. Como receber esse batismo? Vamos lá, então a gente já sabe, uma vez que a gente necessita, agora que a gente sabe que precisa, a pergunta é, como receber então? Vamos lá. É o Senhor Jesus que batiza, isso aqui está muito claro. Primeiro nós precisamos partir desse pressuposto de que é o Senhor quem batiza, entendendo quem é que batiza.
ok? Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Outra coisa, volto a frisar o fato da necessidade. Então a gente precisa entender uma coisa. Precisamos do batismo, é necessário, e precisamos, é claro, entender que Cristo é quem batiza. Outro ponto que é importante aqui, que precisa ser falado, e até destaquei aqui, não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo. Então, existe alguma maneira, algum macete para receber o batismo do Espírito Santo? Primeiro ponto, diretamente falando, não. Mas é preciso a gente ficar atento, porque tem pessoas que dizem deter conhecimentos lá para que se receba o batismo do Espírito Santo. A regra, as pessoas criaram ao longo do tempo regra. Eu me lembro de algumas antigas, né? Pessoas muitas vezes ajoelhavam e ficavam ali, glória, 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 glória. Aí a língua enrolando, glória, 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 até que saía. Aí alguns falavam, não está saindo, então começa a misturar glória e aleluia. Glória. Não precisa fazer mais nada, só ficar falando glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, 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 glória. Até que a pessoa ficava ali, até que dali desenrolava e saía. Gente, isso aí, é claro, é algo averso, é algo estranho, é algo que não é bíblico. A Bíblia não nos dá regras específicas, tá, no que tange comportamento, tá, externo, para que se receba ali o batismo do Espírito Santo. Tudo é uma questão interna, uma questão de... Vamos pegar o exemplo que eu citei lá do Lucas 24:49. E esse sobre vós envia a promessa de meu Pai. Então eu preciso, em primeiro lugar, para receber o batismo do Espírito Santo, preciso entender que é uma promessa. E sobre vós envio. Quem é que está enviando? Cristo. Então, uma promessa de Deus que ela tem seu cumprimento na pessoa de Cristo. Isso é importante. Então, Cristo é quem batiza, ok? Estou lendo aqui a Bíblia, vamos lá. E ele diz, ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Então, eu preciso obedecer a Deus. Então, uma promessa do Pai que é dada pelo Filho, Cristo, a quem fica em Jerusalém. O que é Jerusalém? Eu preciso pegar um avião e viajar para Israel, Tel Aviv, Jerusalém, antiga Jerusalém. Não. Ficar em obediência, ficar na posição, um posicionamento espiritual, ok? Aí, até que do alto seja revestido de poder. Aí sim, entender que o poder que vem do alto. Mas tem um até que. Uma vez que esse poder, que eu recebo esse poder, eu preciso dar continuidade a esse processo, tá? Ficar em Jerusalém, geograficamente falando para eles ficariam em Jerusalém até que o poder viesse. O poder veio para tirar ele de Jerusalém pregando depois. O problema é que alguns não entenderam isso e queriam ficar a vida toda na tranquilidade, pregando e passando revelação em língua estranha em Jerusalém. Mas aí o Espírito Santo ali os motivou a sair. Como é que isso aconteceu? Uma grande perseguição, uma luta ferrenha, veio uma perseguição enorme e eles se viram obrigados, glória a Deus por isso, a deixar Jerusalém. E aí sim o evangelho se propagou, ok? Então não existem regras básicas, regras místicas, tá? Segredos ocultos, milenares, escondidos. Ou algumas pessoas ensinam a pessoa a ficar enrolando a língua, né? Falando... Vai embolando, daqui a pouco parece até que está falando hebraico, parece que está falando árabe, né? Daqui a pouco vai embolando, embolando. O Espírito Santo pega aquela língua que você já embolou, junta com outra coisa, vai rolando, rolando, daqui a pouco essa língua estranha. Gente, cuidado com esse negócio, tá? É muito estranho isso. Então a gente precisa entender que não existem regras rígidas no Novo Testamento para isso. Pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes. Mas é necessário arrependimento sincero. O que eu preciso ter para receber o batismo do Espírito Santo? Ser sinceramente arrependido, crer, ter fé, usar minha fé nas promessas do batismo do Espírito Santo, tá? E orar e perseverar e ter ali aquela paciência, claro, clamando e buscando sempre no Senhor. Esse é o ponto claro a ser entendido, ok? Vamos lá, continuando então. Terceiro e último tópico. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Para começar, quando essas pessoas receberam ali, né, o batismo do Espírito Santo, o texto vai dizer que eles começaram a falar em outras línguas. O texto vai dizer as outras línguas, tá? Falar em outras línguas. As outras línguas, ou seja, a glossolalia, que é o nome que se dá ao estudo das línguas, são ininteligíveis, ou seja, não dá para entender. Então, quem é batizado com o Espírito Santo começa a falar em língua, a pessoa entende o que disse? Não. Quem a ouve entende o que a pessoa diz? Não. Mas aí você vai dizer o seguinte, mas espera aí, nós temos um caso específico lá em Atos, tanto é que é o caso que a gente está citando aqui, que quando eles falarem em outras línguas, as pessoas que estavam ali ouviram idiomas. Isso aqui, gente, é que gera toda a complexidade. É a partir daqui que fica difícil muitas vezes explicar ou até mesmo compreender isso. A questão é, gente, que a gente precisa entender que há todo um contexto por trás disso. Por que há um contexto lá, a gente precisa entender? Primeiro, que momento era? Volto a falar, volto a frisar. A festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes era uma festa na qual reunia milhares e milhares de...
multidões e multidões de pessoas se aglomeravam lá em Jerusalém naquele tempo, né? Então a gente vê que a coisa crescia de uma forma tremenda naquele tempo lá. As pessoas se aglomeravam próximo ao templo, as pessoas vinham de outros lugares, havia muitos gentios, não só judeus, gente, estavam ali para celebrar essas festas, mas muitos gentios, até mesmo ali apaixonados ali, afetos à fé judaica e coisas do tipo, devido naquele momento em Jerusalém, naquela região, havia uma grande aglomeração de pessoas, então tinha muita gente ali. E essas pessoas, é claro, pessoas de diversas nações diferentes, diversas partes do mundo, as pessoas estavam ali reunidas naquele momento. Então, quando o Espírito Santo veio sobre essas 120 pessoas, eles começaram a falar, a tendência é que ali é uma propagação, ali eles estavam falando para evidenciar, é uma evidência de que realmente Deus havia cumprido a promessa que ele havia feito lá na antiga aliança, estava sendo cumprida naquele momento. E lembrar também que esse falar em línguas é uma inauguração de uma nova aliança, estava iniciando algo novo ali. Quem? A era da igreja, o período da igreja. A igreja ela nasce nesse dia, tá? Embora há menções lá no Evangelho de Mateus, né, falando sobre a eclésia, a igreja, ainda assim a igreja não foi inaugurada naquele período, tá? Mas ela é inaugurada no dia de Pentecostes. Então a gente vê que esse fato deles falarem outras línguas aqui, como evidência para começar, e as pessoas entenderem, quem ouvia entender, e não eram... E perceba uma coisa, olha que coisa maravilhosa, quem estava ouvindo e entendendo não eram crentes. Os crentes estavam usados pelo Espírito Santo falando, tá? Então perceba isso aqui, os 120 crentes, salvos, servos, falavam em outras línguas. Então o batismo ocorreu neles. Mas o que eles estavam fazendo, usados pelo Espírito Santo, deu para que as pessoas pudessem entender. Então quem estava ouvindo, ainda que não servo, ainda que não converso, ainda que não conhecendo a Cristo Jesus, ainda que não tendo entendimento, ouviu na sua própria língua. Então eles estavam apregoando, estavam anunciando, tá? Então as pessoas ouviram na sua própria língua. Esse é o ponto. Então, como é uma evidência, algo novo, é um sinal. Só que a gente vai perceber aqui, deixa eu falar, depois eu leio. E quando o assunto é lá em Corinto, na igreja de Corinto, o Paulo fala sobre a questão de se falar em língua na igreja de Corinto. Eu preciso falar uma coisa aqui que é importante, a gente precisa parar para entender isso aqui, até para explicar para os nossos alunos. O povo falava em língua lá na igreja. Paulo falou, quando estiver falando em língua, fala no máximo 2 ou 3 e que haja interpretação. Se o povo de Corinto era formado a princípio, a igreja de Corinto, por gentios e judeus conversos a Cristo, então a gente vê que os gentios falavam o grego, é lógico, e os judeus, claro, alguns falavam grego também, sim, mas também havia judeus que falavam aramaico, e o hebraico, que é a língua lá, a língua ligada à questão espiritual. Mas o ponto é, então essas outras línguas, eles estavam falando idiomas, mas não precisaria de o Espírito Santo vir para fazer o judeu lá falar em grego e para descer para falar o gentil falar em hebraico, aramaico, para quê? Então nós entendemos que eles falavam alguma coisa lá, uma língua que quem ouvia não entendia que língua era e quem falava também não entendia que língua era. Então não era grego, não era, porque todo mundo, a maioria entendia grego. Nem todos conheciam hebraico, mas os judeus conheciam. Nem todos conheciam aramaico, mas os judeus conheciam. E alguns gentios tinham uma parca noção de aramaico, tá? Então o ponto era uma língua que não era grego. Não, que língua era? Não era grego, não era hebraico, não era aramaico, porque alguém entenderia. Se fosse grego, alguém entenderia. Se fosse hebraico, alguém entenderia. Se fosse aramaico, alguém entenderia. Ah, mas tem o latim, que é a língua romana. Tá, mas se fosse o latim, os romanos, então, que está ali, entenderiam. A questão é que quando se falava em língua, ninguém entendia. Então, gente, não dá para dizer que é idioma. Eu sei que muitos vão dizer, tá, mas que idioma era esse? Eu preciso entender, então. Então, eles estavam lá, e alguém falando em português, só se for, ou mandarim. Então, quem falava em língua falava em mandarim ou português, era um idioma de um país, de uma nação, eles não entendiam? Não, porque o que eles diziam, quem estava ao redor não entendia. Nem quem falava compreendia. Então, precisava de intérprete. Haja vez o fato de se ter alguém para interpretar, então era uma língua que não era uma língua comumente falada aqui entre nós na Terra. É a visão que eu tenho. É claro que se escorrer com o vídeo aqui, mas se você tiver uma dúvida com relação a isso ainda, eu tenho mais a falar sobre esse ponto, está aqui meu contato, você pode estar contactando-nos através do WhatsApp, envia um zap, um áudio, eu vou estar falando com você, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre esse tema e eu vou trazer algumas evidências para você aqui. Então o ponto forte é esse aqui, tá, gente? Entender que eram outras línguas, tá? Outros idiomas, eu acredito que não. Outras línguas, sim. Fisicamente, vamos lá, e que evidencia externa, física, e é claro que essas línguas, elas inicialmente mostram ali que a pessoa recebeu o batismo do Espírito Santo. E a fonte dessa língua é o próprio Espírito Santo. Continuando, qual é a função dessas línguas então? Para quê?
Então a gente já viu que é outras línguas. Outros idiomas, dificilmente eu já visto o fato de que não existiam tantos idiomas ali dentro de uma igreja só, que é Corinto. Será que Corinto tinha persa, tinha siríaco, tinha idumeu, tinha acadiano, tinha tanto idioma assim dentro de uma igreja só? Não, em Corinto o máximo que teria numa igreja, que é Corinto, teria o máximo hebraico, aramaico, grego e latim. Essas quatro aqui, passou dessas aí. Então, a maioria da igreja falava esses quatro idiomas. Então, alguém a entenderia. Mas se o texto diz que ninguém entendia e precisaria de um intérprete para interpretar a língua, então é uma língua que nenhuma desses quatro aqui, com certeza. Mas qual é a função dessas línguas? Elas sinalizam a presença do Espírito. Ou seja, então essas línguas, elas são para mostrar realmente o batismo. Elas evidenciam, elas mostram que o Espírito está agindo ali. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. Então, quando elas desceram ali em Atos, é para mostrar que as pessoas recebiam. Então, duas referências. Primeiro, a gente vê ali o dia de Pentecostes. Até então, ninguém falava essas línguas. Desceu o Espírito, houve um revestimento, passaram a falar essas línguas. Outro exemplo, Atos 19, quando Paulo chegou em Atenas. Tá? Paulo chegou ali, melhor dizendo, em Éfeso. Quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, havia 12 homens. Paulo falou, recebeste o Espírito Santo quando creste? E nós nem sabemos que é o Espírito. Então, Paulo pôs as mãos sobre ele, orou a Deus e eles foram batizados com o Espírito Santo, revestidos na hora, tá? É um exemplo claro também. Outro exemplo que não está aqui na lição, mas que pode ser utilizado, é Atos 8 lá, a questão ali do momento em que o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas quando Pedro e João oraram lá em Samaria, que eu vou detalhar depois já, vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, que há coisas importantes aqui. Então vamos lá, e nas cartas paulinas são descritas como sendo a língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério, por meio delas oramos em espírito e louvamos a Deus. Então, olha que coisa interessante. Então, nós vemos aí em Atos, lá, Atos 2 e Atos 2, grave isso aqui, e Atos 19. Elas mostram evidência, elas evidenciam o batismo. E Atos 8 também, evidenciam. Mas já nas epístolas a gente percebe lá a igreja já falando, já conversa, muito tempo de igreja ali acontecendo. Essas línguas eram para edificação. As pessoas oravam, louvavam, adoravam a Deus e eram edificadas no Senhor através das línguas. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio. Vamos ver um exemplo aqui também, Atos 10, né? Um gentil sendo batizado do Espírito Santo. Como foi essa evidência? Língua, né? As pessoas falaram em língua ali, tanto que os judeus ficaram perplexos quando viram aquilo. Outro exemplo também, que sinal tangível levou Simão samaritano a desejar esse dom? Vamos lá. Aqui a gente vai focar um pouquinho sobre Atos 8. Atos 8, é claro, a gente já conhece o texto ali, a sequência, quando Filipe está em Samaria pregando ali a palavra, há muitos conversos, mas ninguém ali havia sido batizado pelo Espírito Santo ainda em Samaria. No momento em que Pedro e João, para corroborar, para fortalecer aquela obra, demonstrar que havia uma ligação, para quebrar toda a indiferença que havia entre judeus e samaritanos, Pedro e João são enviados ali, os apóstolos, pela igreja, e quando eles chegam ali, que eles começam a orar pelo povo, naquele mesmo momento que eles começam a orar, o povo é batizado pelo Espírito Santo. Aí alguém que está próximo ali também havia se convertido, a palavra epísteo, né, um homem chamado ali Simão, né, conhecido como Simão Mago. Esse homem, quando viu o povo ser batizado, na hora ele começou a desejar e a ponto de querer oferecer dinheiro, né? Daí saiu a simonia, comprar os dons espirituais, os dons de Deus em troca de dinheiro. Por que levou esse homem a querer comprar os dons? Tá, ele viu que o Espírito Santo desceu ali de forma tremenda. Mas o ponto é, o que chamou a atenção dele? Então muitos creem, a maioria acredita, que ele viu aquelas pessoas falar em outras línguas, foi uma coisa tão maravilhosa, o poder de Deus tomou conta dos samaritanos, e isso fez ele desejar. Então a gente acredita que uma evidência também seria que o povo lá em Samaria falou em línguas. Continuando aqui, vamos lá. A atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja, de modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Então, a gente vai entender isso aqui. Dom de línguas é um dom atual, tá? E a promessa é para todo mundo, todo aquele que serve ao Senhor, toda a igreja que buscar com afinco recebe a promessa. E quando a pessoa recebe, evidencialmente ali, a gente vê essa evidência inicialmente das línguas estranhas sendo faladas. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, né, voltando lá ao texto, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas, é claro, veio para ficar. Ele se repete até hoje. A gente vê hoje em dia, vamos lá, outros exemplos, mas os outros 2. Um som de um vento veemente com um impetuoso. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo na igreja, nós estamos lá, a gente ouve um som de um vento enchendo a casa veemente? Não. Essas línguas repartidas como que de fogo, elas são vistas hoje? A gente vê na pessoa que está recebendo, fulano recebeu, olha como é que a gente sabe lá, língua, não, a gente ouve um som, não.
e não ouve esse som e também não vê essas línguas, tá? Isso não se repete. Nunca mais, acreditamos nós, irá acontecer. Não há mais a necessidade que isso aconteça, tá? É algo novo, algo diferenciado, algo inicial aconteceu no dia de Pentecostes. Mas o falar em língua até hoje acontece. A pessoa é batizada com o Espírito Santo, a gente vê ali. Então, com isso, a gente entende realmente que o dom de línguas é um dom atual. A gente deve buscar realmente o batismo do Espírito Santo. Só que tem uma questão que é muito importante, tá, gente? A gente precisa entender que quando a pessoa começa a falar em línguas, no momento em que é batizado, tá? Há uma língua que a pessoa fala inicialmente ali, e isso não é o dom de variedade de línguas, tá? Porque há casos em que a pessoa foi batizada, falou em línguas naquele momento e nunca mais falou. Então, há línguas, tá? Aquela questão inicial, a pessoa é batizada, passa a falar ali naquele momento, algo inicial, e depois disso a pessoa precisa buscar agora o dom de variedade de línguas, que não é a mesma coisa. Então, uma coisa é línguas estranhas faladas no momento do batismo do Espírito Santo, como evidência e algo inicial. Outra coisa são os dons de variedade de língua que precisam ser buscados. Então, eles são posteriores, eles precisam ser buscados pela pessoa. Precisa orar a Deus e buscar esses dons. Tá? É claro também o dom de interpretação, porque o dom de línguas ele é maravilhoso, é tremendo, tá? A variedade, mas ele precisa ser analisado e praticado, melhor dizendo, da forma como está na Bíblia. A Bíblia diz 2 ou 3 e haja interpretação. Porque o que a gente vê muitas vezes são 50 pessoas falando em língua, a gente não entende, é claro, e muitas vezes não há um intérprete, tá? Lembrando que uma coisa, tá? Eu preciso falar isso aqui, gente. Não sei como está o tempo, não sei quanto tempo eu já falei aqui, mas para você que ouviu até aqui, essa parte é muito importante. Não pare o vídeo aqui, não pule, que isso aqui é importante. Vamos lá. O que acontece são as interpretações. Interpretar, gente, não é a mesma coisa que traduzir, tá? Então não quer dizer que a pessoa fala uma palavra, a pessoa fala algo em língua, lá, fala um negócio lá, falou, e o outro tá aqui, ó. Tradução é assim, tradução é o que significa, né? A pessoa fala uma palavra, você traduz a palavra. Fala outra palavra, você traduz a palavra. Não, é interpretação, porque às vezes a pessoa pode falar 1 minuto em língua e a frase e a interpretação ali ser uma frase só. A pessoa ficou um tempão falando em língua, e daqui a pouco você vai falar uma frase só. Você vai dizer, tudo aquilo ali que a pessoa falou em língua, foi só isso aqui no nosso idioma? Só isso? Mas a pessoa ficou falando 1 minuto ali e o intérprete aqui falou rapidinho. É claro, porque é interpretar. Interpretar não quer dizer traduzir, gente. Traduzir não é palavra por palavra. Traduzir está ligado à palavra. Interpretar está ligado ao sentido da frase. Então, no dom de língua, a interpretação e não tradução, tá? Outro ponto interessante. Então, a gente precisa entender isso aqui para ficar claro o ponto evidente. Outro ponto interessante, a gente está falando sobre o batismo do Espírito Santo. Gente, o batismo do Espírito Santo ele tem hoje alguns inimigos ferrenhos. Quais seriam os inimigos do batismo do Espírito Santo? Tem muitos que eu não tenho tempo de falar aqui, mas eu quero falar pelo menos 2 aqui. Primeiro, o inimigo do batismo do Espírito Santo é o formalismo, gente. A pessoa às vezes vai para um seminário teológico, não estou aqui falando que o seminário atrapalha ou dificulta alguém, mas eu que sou professor, eu leciono em seminário, eu sei como é que é. E a gente percebe muitas vezes que certos professores às vezes não incentivam as pessoas a buscar o batismo do Espírito Santo. Às vezes o aluno pergunta lá no seminário, em loco, né, em sala de aula, professor, o que é o batismo do Espírito Santo? Eu preciso buscar hoje? Aí muitas vezes o professor, ao invés de incentivar, de fazer com que a pessoa entenda que a pessoa quer levar só uma questão formal, levar só uma questão acadêmica, tá? Não estou contra, é claro, já volto a frisar. Eu também trabalho na linha acadêmica, sou professor de seminário, sou seminarista, também professor de seminário. Mas o ponto é entender o seguinte, nós precisamos fazer com que as pessoas entendam a necessidade da busca do poder, do revestimento no batismo do Espírito Santo. Na aula de pneumatologia, muitas vezes tem professores que pulam essa etapa, pulam esse ponto. Ou às vezes falam isso de uma maneira tão formal, tão vazia, que acabam até mesmo desestimulando alguém a se buscar o batismo do Espírito Santo. Então, um dos inimigos ferrenhos da busca no batismo do Espírito Santo é a formalidade. É aquele ponto de dizer que não há necessidade, de falar que tudo é meninice, é brincadeira, que isso não acontece, não existe, isso foi na antiga aliança, ou isso ficou lá para a igreja primitiva. Não há necessidade. Então, um dos inimigos é esse. A gente precisa ficar atento a isso aqui. Professor de seminário que está me assistindo, incentive os seus alunos a buscar o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. O segundo inimigo, gente, é a mídia. Em que sentido? O dom é para capacitar-nos para pregação, propagação do evangelho. Mas hoje, infelizmente, nós estamos, às vezes, endeusando as pessoas que, às vezes, são batizadas, né, e recebem o dom do Espírito. Então, a gente, muitas vezes, atribui o dom à pessoa e não ao Espírito, não a Cristo que batiza. A gente dá muita ênfase, muita fama. Antigamente, onde estavam as pessoas batizadas com o Espírito Santo? Estavam nas missões, estavam aí pregando, estavam aí orando pelas pessoas, pelos enfermos, e aquela coisa buscando em Cristo, estavam aí na igreja clamando. Hoje, onde estão as pessoas chamadas, ditas batizadas com o Espírito Santo? Na internet, no YouTube, nas redes sociais, nos vídeos. A pessoa muitas vezes tem o dom de revelação.
ela faz questão de gravar e botar o contato, me chama aqui, eu sou o revelador, o oculto escondido. Eu já vi pessoas dizer, eu revelo o oculto escondido, eu revelo o oculto escondido, eu sou o raio-x de Deus, nada passa o desapercebido quando eu estou orando, eu vejo tudo. E aqueles videozinhos que a gente costuma ver na internet, revelações profundas, não sei o que lá, mas, gente, pelo amor de Deus. Então, isso tem se tornado um grande inimigo. Por quê? Porque a partir daí, a gente às vezes acaba dando glória ao homem. A glória que era para ser dada a Deus é dada ao homem. Cristo batiza para que a igreja dele cresça, para a propagação, para a expansão do reino, do evangelho. E não para fazer com que a gente se torne famoso, que a gente se torne requisitado, gabaritado aí, né? Muitas vezes chamado para que nossa agenda amplie, aumente, para que a nossa renda financeira, para que a nossa conta cresça ainda mais. Tá? Então, infelizmente, o que a gente tem visto é isso. A pessoa, Deus usou a pessoa, recebeu o batismo do Espírito Santo, foi usada com um dos dons, já corre lá para a internet, começa a gravar. Tô tranquilo, tá? Não tenho inveja de ninguém que tal. Deus, glória a Deus, também sou batizado com o Espírito Santo, mas eu não estou aqui para ficar me autopromovendo. Olha aqui o que eu revelei, olha o que eu faço, olha como Deus me usa. Não, o ponto é entender que um dos inimigos é esse. Então, com isso, as pessoas têm que meio que esfriar. As pessoas terceirizaram o serviço. De vez de eu buscar o batismo do Espírito Santo, não, eu vou lá no fulano que é usado, eu vou lá no ciclano, eu pego o número dele aqui, o contato dele, eu sei onde ele vai estar pregando, então eu vou lá, ele vai revelar. Então as pessoas não estão buscando porque estão terceirizando o serviço. Preferem buscar o fulano que é usado, o ciclano que dá internet e tal. Haja vista o fato de que algumas dessas pessoas, eu não estou dizendo todas essas pessoas, algumas dessas pessoas são picaretas, têm truques, têm macetes, usam a própria internet para descobrir dados das pessoas, tá? Então a gente tem que ficar atento com isso aí, tá? Eu diria também que o ponto a se entender também que está dificultando, eu até colocaria como último, e agora eu finalizo essa aula, é também o fato de que muitas pessoas estão buscando em seminários questões ligadas como hipnose e outras técnicas aí. Então isso aí também tem dificultado as pessoas buscar o batismo do Espírito Santo. A pessoa muitas vezes se utiliza de hipnose e outras técnicas ali para poder hipnotizar a pessoa e falar que a pessoa tem, que está doente, está aquilo, foi curado, não sei o que, isso atrapalha. Mas a ideia é, gente, que dependendo de tudo isso, tá? O que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema das lições. O que a gente precisa saber? Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Então a gente precisa saber isso aqui, gente. Uma coisa é conversão, outra coisa é o batismo. Amém? Que nós, conversos, possamos buscar o batismo. E recebendo o batismo, nós somos capacitados pelo Espírito Santo para fazer a obra, tá? Jesus é quem nos batiza. Que essa manifestação do Espírito é atual, tá? É para hoje e concedida a quem buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico, tá? Visível, inicial do recebimento é o falar em línguas. Está aí mais uma lição. Para você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque com afinco, busque com intensidade que Cristo Jesus lhe batize com o Espírito Santo, tá? Amém? Para a glória do Todo-Poderoso Deus, o Deus de Israel. Até a próxima aula. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.